bem-vindos! Hoje nós vamos fazer aqui a nossa correção das nossas provas, correto? E eu vou estar corrigindo aqui para vocês nesse vídeo as provas de história. Primeiro momento aqui nós vamos fazer a correção da prova da manhã, matutina. Você que estuda aí na parte da tarde, que fez essa prova na parte da manhã, ok? Eu vou deixar assim, claro assim para vocês que o sistema da Positivo, o que ele faz? Ele pode alternar as questões, cada aluno vai receber as questões de forma diferente, tá? Então, para mim aqui, o que é questão 1, questão 2, 3, nessa ordem, para vocês podem ter recebido as questões de forma diferente, tá bom? Aí vocês ficam atentos aí na hora de vocês fazerem essa correção. História, prova matutina. Marque a alternativa que apresenta a resposta para as considerações abaixo, na ordem que aparece. Bom, eram povos nativos do Brasil que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Bom, quem eram esses? Indígenas, certo? Nome do povo que chegou às terras, né? Que chegaram aqui nas nossas terras em 1500. Quem foi que chegou? Os portugueses. E vieram para o Brasil como mão de obra escrava. Quem foi? Os africanos. Então, logo, a gente vê aqui que a opção correta é a letra A, ok? Questão 2. Alguns estudiosos da língua indígena afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras de onde viviam de... Bom, como é que os tupis, né, os povo indígena já chamavam aqui a gente, antes da gente ser nomeado pelos portugueses? Brasil, terra de Veracruz, América, essa foi fácil também, Pindorama aí, que os nativos que já viviam aqui, os indígenas, colocaram o nome da nossa terra, ok? Pindorama. 3. Com os indígenas Tupi-Guarani que ocupavam o litoral do Brasil obtinham seu sustento. Lembra lá que eu falei com vocês? Quem vive lá no litoral, os Tupi-Guaranis, eles faziam o quê? Como eles já viviam ali no Tupi, eles faziam o quê? A caça, a pesca e a colheita de frutos. Eles ainda não tinham mineração, correto? Eles não faziam a plantação de mandioca e de milho, certo? E aqui ficou faltando a colheita de frutos. Então, essas respostas aqui estavam falsas. Lembrando que a plantação era feita pelos que estavam no interior e não os Tupi-Guarani do litoral. Próxima questão aí. Quais motivos os portugueses ocuparem principalmente o litoral do Brasil? Bom, aqui a pergunta é, quais os motivos? Então, a gente já vê ali que temos vários motivos, né? E esses motivos aqui que a gente viu era o quê? Aproveitar proteger, né, o território de invasão, então já começavam a demarcar as terras ali. Aproveitar a caça e a pesca dos indígenas, nem tanto, a gente não viu isso, né? A gente viu lá que eles queriam um acesso mais fácil das embarcações que vinham e voltavam, né? Eles queriam totalmente esse controle aí de quem estava vindo, de quem estava voltando e ficar mais próximo, né? E aproveitar as praias do território, a gente também não comentou sobre isso, nem sabemos se eles já diziam que eram praias, né? Então, ficou a letra A e a letra C como resposta certa. Na próxima pergunta, assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira, e é graciosa que querendo aproveitar-se, dar de nela tudo por causa das águas que tem. Então, esse aí foi um pedacinho aí da carta de Pero Vaz de Caminha, certo? E aí, o que ele quis dizer mais ou menos? Observou que a terra era muito fértil, né? Quando ele fala lá, dar-se nela tudo, e que nasceria tudo aquilo que fosse plantado. É uma questãozinha bem basiquinha aí que estava lá também no livro de vocês, certo? Ele não falava, essa frase não fala do garimpo, não fala de cana-de-açúcar, não fala que tem muito ouro. É basicamente uma interpretaçãozinha de texto aí. Resposta certa seria essa, D. Número
vocês aí em que regiões do território brasileiro os criadores de gado se estabeleceram. Bom, eles se fixaram ali, né? Quem começou a criar o gado, nosso livro falou bastante, eu comentei com vocês na parte do Nordeste, lá na região Sul, correto? 7. No Brasil, o gado bovino era utilizado em diversas atividades. A gente viu lá como a gente fazia a utilização do gado bovino aqui. Vamos assinalar verdadeiro ou falso. Bom, eles faziam o alimento e couro correto, né? A gente viu lá, falamos dos vaqueiros, falamos da alimentação, né? Que eles já botavam no sol a carne para secar, então tá correto. Para realizar longas viagens de montaria, né? Quando diz longas viagens, imagina aí no boi a gente viajar, então completamente falsa essa questão aqui. Para arar a terra, a gente coloca lá como falso, porque ainda não era prática deles, eles ainda não faziam essas questões, certo? Então seria falso. Movimentação dos engenhos de madeiras que moíam cana-de-açúcar e para produzir o açúcar. E eles já usavam o boi para fazer essa movimentação, ok? Vamos continuar lá na próxima questão. Qual o primeiro elemento extraído pelos portugueses do território brasileiro para exploração devido ao alto valor na Europa? Bom, a gente conversou muito também que as primeiras coisas que eles fizeram, os portugueses fizeram quando chegaram aqui, foi extrair o nosso pau-brasil lá, né? Eles viram que tinha muito valor. Então, cana-de-açúcar não era nem daqui, daí ia chegar, o gado também daí ia chegar, e a mandioca aqui não foi a primeira coisa, né? A mandioca eram os indígenas do interior que faziam essa plantação. Questão 9. Em 1532 foi fundada a primeira vila em território brasileiro, denominada São Vicente, ok? Quem foi o responsável? A gente conversou bastante lá. Martim Afonso de Souza. Pedro Álvares de Cabral, vocês sabem quem foi, né? O suposto descoberto. Pero Vaz de Caminha foi quem escreveu a carta. E Manuel foi só um nome aqui que eu coloquei para disfarçar. Essa daqui vocês tiraram de primeira, né? Questão 10. Vamos para a próxima lá. Sobre as expedições chamadas entradas e bandeiras, né, que a gente estudou, marque as alternativas corretas. Então, era mais de uma lá. A gente viu aqui a primeira, eram expedições entradas. Eram expedições oficiais, ok? Organizadas pelo governo, ok? Que saíam do litoral em direção ao interior, ok? Certo? Era Portugal, tudo que eles achavam era de Portugal. Aqui, entradas eram expedições particulares financiadas por paulistas? Não. A principal característica que a gente viu lá, que a entrada era financiada pelo governo português. Bandeiras buscavam ouro e minérios, não fazendo plantio de mandiocas e milho em seu caminho. Não, a gente diz lá que eles faziam esse plantio justamente para os próximos viajantes, né, as próximas expedições terem essa plantação ali. Então, essa aqui seria falsa também. Algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. Certo, né? A gente viu lá que eles faziam sempre essa questão aí de escravizar os indígenas. Que eles tentaram muito, ok? Próxima questão aí, qual o nome das terras em território brasileiro demilitadas pela coroa portuguesas que eram passadas de pai para filho? A gente viu aí das capitanias hereditárias, ok? Que foi aqui essas terras aí que eles dividiram, os 15 lotes aí que pertenciam, já era parte de Portugal. Próxima questão, trazido a pedido de Ana Pimentel, era utilizada em diversas atividades, como movimentação dos engenhos de madeiras que moíam a cana-de-açúcar e obtenção do alimento e do couro. Essa questão aí foi bem facilzinha também, a gente já viu ela também nessa mesma prova, e a gente falou aí do
gado, ok? 13. Observe nesse trecho o poema A Riqueza das Terras Brasileiras e as diferentes formas de como foram utilizadas. Aqui nós temos aqui, ó, o poema e a pergunta era: as terras brasileiras que não serviam para cultivo de cana-de-açúcar foram usadas pelos portugueses. Bom, eles viam lá, se não tinha condições de plantar naquele local, eles faziam o quê? A criação de gado, que era o que movia atualmente a economia naquela época. A gente ainda não tinha cultura de borracha. A plantação de mandioca era lá dos índios, né? E o cultivo do fumo e do cacau também não era feito ainda nessa época ainda, correto? 14, vamos lá. O governo de Portugal organizava as expedições para o interior do Brasil. Aí, vamos lá, as expedições. Quando a gente falou lá de expedições, essas eram o quê? O governo, certo? Se ela era do governo, ela era o quê? Era uma entrada, certo? Porque era financiada pelo governo. Ela não era saída, não era grandes expedições e as bandeiras eram particulares. Então, a resposta aqui seria entradas. 15, a gente vai falar aí lá do nosso livro, lá da extração do ouro, correto? Como é que era essa extração? 2 tipos de extração do ouro utilizada no período colonial. Qual deles prejudica menos o meio ambiente? Certo? A gente falou lá da lavra e do aluvião. Lembra quando a gente falava? E aí a gente viu aqui do ouro de aluvião, que seria este aqui que a gente fazia aí na bateia, na peneira, às margens do rio. Não tinha essa questão aqui de prejudicar menos o ambiente. E aí a gente finaliza aqui a correção da prova matutina, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a próxima prova, a correção da prova vespertina. Vamos lá fazer a correção da prova vespertina. Você que estuda, né, na parte da manhã, aí que fez essa prova à tarde, ok? Vamos lá. Marque a alternativa que indica o nome de uma das etnias indígenas que ocupava o atual litoral brasileiro e o nome do povo que chegou a essas terras em 1500. Bom, a gente vê o que é o pedido dele. Quais eram, né, as etnias que ocupavam o litoral, ok? E quem foi que chegou? Lembram lá? A gente falou muito, Macro-G interior, africanos nem estavam aqui. Então, a gente viu lá, ó, portugueses que chegaram e os Tupi-Guarani que já estavam ali no nosso litoral, ok? Alguns estudiosos da língua indígena afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias falavam tupi e chamavam nossas terras de onde viviam. A gente viu aí já essa questão Pindorama, ok? Número 3, sabendo que os indígenas do litoral viviam da caça, da pesca, da coleta de fruta, a gente viu lá, os do litoral faziam isso, caça, pesca e coleta de fruta. E os indígenas dos interior praticavam o que? Agricultura, a plantação. Lembram lá qual era o tipo? Mandioca e milho, né? Soja a gente ainda não falou, arroz a gente também não comentou nas nossas aulas. Cana de açúcar foi trazida só depois lá. Então no início eles fariam só a mandioca e o milho. Próxima questão. Quais os motivos dos portugueses ocuparem principalmente o litoral do Brasil? Essa é uma questão que caiu também na prova da manhã. E eles queriam fazer quais são os motivos? Proteger o território das invasões e ter o acesso mais fácil às embarcações. Correto? Eles queriam fazer essas questões aqui. Aproveitar a pesca que eles ainda não faziam lá, né? Muito menos falavam lá que eram praias. Próxima. Qual o primeiro elemento extraído pelos portugueses? É a mesma questão, só que de forma diferente. E tinha alto valor quem era lá? Pau
Brasil. Questão D, certo? Caiu também essa questão lá na prova da manhã, mas a imagem era outra e as ordens aqui também são outras. Próxima questão. Assinale a alternativa que melhor corresponde à frase aí. Águas são muitas e infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar-se, dar-se tudo nela por causa das águas que tem. Também caiu na prova da manhã, só que a ordem aqui está de outra forma, certo? Ele pediu aqui, quem foi que fez? Pedro Vaz de Caminha, que observou que sua terra era festa, que tudo nela fosse plantada, ok? Letra C. Questão 7. Em que regiões do território brasileiro os criadores de gado se estabeleceram? Outra questão aí que a gente viu também na prova da manhã. E aí a gente já comentou aí que eles se estabeleceram lá na região Nordeste e na região do Sul. Questão 8. A cana-de-açúcar e os animais boi e vaca são naturais, não são naturais nas nossas terras brasileiras, como a gente viu lá, né? Qual era a origem? Eu comentei com vocês, quem trouxe? Martim Afonso de Souza, que já faziam as viagens pelas Índias. Então, aí a resposta correta da onde é a origem da nossa cana-de-açúcar. No Brasil, o gado bovino, agora a gente vai marcar aqui verdadeiro ou falso, também caiu essa questão na parte da manhã aí, já comentei com vocês, a alimentação de couro, verdadeiro, viagens longas, não imagino eles fazendo longas viagens no boi, no gado, né? Arar a terra, eles ainda não faziam esse processo de arar a terra naquela época, agora já lá o moinho, a cana-de-açúcar, correto. Próxima questão, em 1532 foi fundada a primeira vila. Quem foi que fundou essa vila lá em São Vicente, gente? Martim Afonso de Souza, ok? Questão 11. Martim Afonso de Souza e Ana Pimentel foram responsáveis por trazer quais elementos? Essa também foi muito fácil, né? Milho e mandioca já estavam aqui quando eles chegaram, especiarias e gado bovino. A gente não ouviu falar que eles trouxeram essas especiarias de primeira, né? Quem foi? A Martim Afonso de Souza. Cana-de-açúcar e gado bovino foi o que ele trouxe, né? Cana-de-açúcar Martins e o gado bovino a pedido da sua esposa. O café também ainda não tinha chegado ainda nessa época. Próxima questão, sobre as expedições chamadas entradas e bandeiras, marque as alternativas corretas. Essa também é uma questão que caiu na prova da manhã, só que tem não lembro que tem diferença nas questões, mas a gente viu lá que as entradas são oficiais, certo? São do governo de Portugal, que saía ali do litoral e ia para o interior. Entrada não era particular, certo? A entrada era financiada pelo governo, então essa aqui não está correta. Bandeiras apenas buscavam ouro e minério. Não, eles também faziam esses plantios aqui, até mesmo para os próximos bandeirantes terem, né, as suas alimentações. Então essa seria falsa. E aqui está a outra correta aqui, que algumas dessas expedições faziam o que? Escravizavam os índios também. Questão 13, marque as características das entradas e das bandeiras, respectivamente. Então, entradas e bandeiras. Então, todas aqui estão falando entradas e bandeiras. Entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo que saíam do litoral, e as bandeiras eram financiadas por particulares que buscavam ouro, pedras preciosas. Essa seria a questão correta, certo? Aqui a gente colocou, vamos ver a questão A, oficiais, organizada pelo governo, aqui saiu, estaria certo, mas quando a gente fala aqui de bandeira, das expedições organizadas e financiavam, buscavam fundar novas vilas para o governo de Portugal. Aqui, ó, bandeiras não tinha muito a ver com o governo, então essa daqui não estaria certa por causa disso. Quando a gente vê essa daqui, é expedições particulares,
né? Entradas não eram particulares, então a gente já colocava essa como falsa. E a letra D aqui, expedições oficiais, organizada pelos índios, nada a ver, né? Então essa daqui também está incorreta. Próxima questão lá. Após a descoberta do ouro e o crescimento da ocupação do interior, foi-se necessária a atuação de pessoas que abasteciam essas vilas e cidades. Essas pessoas eram chamadas de... Bom, como é que a gente chamava essas pessoas aí que descobriram o ouro, né? Que após essa descoberta daí que manteram, que foi o quê? Quem mantinha a cidade foi crescendo e a gente foi precisando manter o quê? A economia daquela cidade. Aí a gente falou lá dos tropeiros, vocês lembram? Quando eu falei dos tropeiros, que devido à expansão territorial lá, a gente necessitou, foi começando a chegar os tropeiros que começaram aí a manter a economia dessa cidade, dessas vilas. A última questão aqui, pra gente finalizar, vai falar aí também novamente das terras herdadas de pai para filho. Como é que era o nome? Capitanias hereditárias, que eram os 15 lotes lá que o governo de Portugal delimitou e dividiu aí. E essas terras eram hereditárias porque passavam de pai para filho. Então a questão correta seria B, ok? Finalizamos aqui a correção da prova vespertina. Quem fez a prova de tarde aí. E agora nós vamos fazer a correção da prova noturna. Agora aqui, fazendo a correção da prova noturna, ok? Vamos começar lá. Eram povos nativos do Brasil que estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Quem era que já estavam aqui? Os indígenas. E a gente falou lá do Macro-G, né? Tupi-Guarani. E a gente falou também dos Tupinambás e dos Guaranis, que já estavam aqui também. Outra questão, quais foram os 3 principais povos que contribuíram para a formação? Essa foto aqui já mostra tudo, a gente conversou bastante sobre os indígenas, os portugueses e os africanos, ok? Próximo lá, como os indígenas tupi-guaranis ocupavam o litoral do Brasil, obtinham seu sustento. Bom, o tupi são aqueles que ficavam ali no litoral e eles faziam o quê? Caça, pesca e colheita de frutos. Eles não faziam a plantação ainda, né? A plantação era mais a agricultura de quem estava mais para o interior. Então, todas aqui, ó, seria a falsa de primeira lá. Próxima questão aí. Nas velas das caravelas de naus espanholas e portugueses havia um desenho conhecido como Cruz de Malta, certo? E o que simbolizava aí que a gente estudou? O que essas cruzes faziam? Tinham simbolismo de... representavam o quê? A Igreja Católica aí, ok? Na próxima aí, vamos lá falar que o pau-brasil era muito valorizado na Europa. E qual eram esses motivos lá que a gente viu? A gente falou lá da madeira de boa qualidade e o próprio desenho aqui vai dizer que era utilizada para atingir tecidos. Ele não dava frutos, né? Aqui, ó, frutos também, fornecia frutos. Então, essa questão aqui era a única correta, ok? Próxima questão lá. Qual foi o primeiro nome dado aos portugueses ao território do Brasil? Então, aqui, ó, a cartinha lá de Pero Vaz de Caminha, e ele deu qual o nome para nós? Terra de Vera Cruz. Próxima questão, vamos classificar as frases aí em verdadeiro ou falso. Aqui eu trouxe a fotinha do vaqueiro para vocês lá. E a gente falar dos vaqueiros. Os vaqueiros eram habilidosos com couro, a gente falou sobre isso. Costuravam lá sua própria roupa, trabalhavam usando cavalos como montaria.
verdadeiro, né? Nos primeiros anos após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava gado. Correto, né? Eles tinham essa cultura lá. E eles também viram, às vezes, no local que não podia plantar, eles botavam o gado para pastar. Vaqueiro é o nome dado da pessoa que fiscalizava o serviço dos trabalhadores? Não, né? Não era o vaqueiro que fiscalizava. Os vaqueiros trabalhavam usando bois como montarilha e ajudavam na produção da cana-de-açúcar. Bom, os vaqueiros não tinham, né, essa função aí na cana-de-açúcar. Então, essa seria falso. Próxima questão aí, A8, marque as alternativas que apresenta os motivos pelos quais os criadores de gado se deslocavam para o interior do Brasil. Por que eles começaram a se deslocar, né? Eles ficavam ali no litoral e conforme foi passando, conforme eles foram se expandindo, eles foram buscando mais terras ali no interior. Eles foram aumentando essa população, aumento do número dos animais e aí começaram a plantar também mais cana-de-açúcar. Então, esse foi os motivos. Na próxima questão aí, a gente vai continuar aí falando da cana-de-açúcar e a gente vai fazer um verdadeiro ou falso. A cana-de-açúcar já era plantada pelos indígenas quando os portugueses chegaram? Não, né? Porque a cana-de-açúcar a gente viu lá que chegou em 532 lá com Martim Afonso de Souza. Então, isso é falso. A cana-de-açúcar plantada no Brasil se transformada em açúcar e era enviada para a Europa. Verdadeiro, ok? Nós tínhamos lá, ó, aqui o boi sendo usado para arar, né, os moinhos da cana. Em locais que não eram adequados para o plantio de cana-de-açúcar, foi desenvolvendo a criação de gado. Verdadeiro também. A cana-de-açúcar foi trazida por Pero Vaz de Caminha em uma das suas embarcações do Brasil. Bom, vocês sabem que não foi trazida por Pero Vaz de Caminha. 10. Qual o nome dado à primeira vila fundada pelos portugueses aqui? Quem foi lá? Martim Afonso de Souza, né? A gente viu lá. E aí a gente viu que foi a vila de São Vicente. Questão 11. Vamos lá. A cana-de-açúcar e os animais boi e vaca não são naturais das nossas terras. A gente viu isso aí, né? Quem foram os responsáveis por trazer esses elementos? Martim Afonso de Souza e Ana Pimentel. A gente comentou muito sobre isso nas nossas aulas. Os responsáveis por trazer a cana-de-açúcar, Martim Afonso de Souza, e a pedido da sua esposa Ana Pimentel, trouxeram o gado também, o boi. Foram expedições conhecidas. O que foram expedições conhecidas como entradas e bandeiras? Lembra aí? Expedições pelo interior do Brasil que fizeram parte da nossa colonização, certo? Eles saíam lá do litoral e iam para o interior buscar novas coisas. Então, ó, eles eram expedições pelo interior do Brasil e não pelo litoral, como está nessas aqui, certo? O litoral eles já conheciam, eles já estavam por lá, tal, e eles foram querendo conhecer mais o interior. Próxima questão, sobre as expedições chamadas bandeiras, lembra lá, né? Entradas e bandeiras, sobre essas expedições. Vamos marcar verdadeiro ou falso. Entrada eram expedições particulares, financiadas por paulistas? Não, né? Entradas eram expedições do governo. Então, essa daqui é falsa. Entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. Ok, aí, verdadeiro. Algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazer trabalhar nos campos e vilas. Realmente era o que eles faziam também durante essas expedições, correto?
A letra D, bandeirantes apenas buscavam ouro e minérios, não faziam plantio. A gente viu lá que eles realmente faziam plantio de mandioca e milho, né? Até mesmo eles buscavam-se para que os próximos bandeirantes tivessem sempre a alimentação. Então eles colhiam o que já estava lá e plantavam para o próximo. Era sempre esse rodízio aí. Próxima questão, a extração aí, né? Quais são esses tipos de mineração? Aqui ele está perguntando quais são. Numa outra prova lá eu perguntei qual que não prejudicava o meio ambiente, e aqui eu estou perguntando quais são os tipos de mineração. A gente viu lá a lavra e a aluvião, ok? Na outra questão, para colonizar e explorar as riquezas da terra, em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes, que ficaram conhecidas como é que foi essa divisão aí? Capitanias hereditárias que passavam de pai para filhos. E quem fez essa divisão? O rei de Portugal. Ok? Então, finalizamos aqui nossa correção das provas de história. Espero que vocês tenham se dado bem aí. E vamos agora nos preparar para o terceiro bimestre, ok? Beijos virtuais e até a próxima aula. Bye, bye!